Fala galera, mais um Guilherme News, hoje com a etapa Daytona Supercross do AMA, corrida incrível, mais uma etapa demais e uma grande performance de Enzo Lopes novamente aí se mantendo no top 10. Assistam. Bom pessoal, isso aí né? Tivemos Daytona Supercross, uma pista totalmente diferente, né? Todo ano é uma expectativa para Daytona. Quem desenha a pista nos últimos anos tem sido o Rick Carmichael, já faz aí alguns anos, acho que uns 4, 5 anos que é ele que desenha, se não for mais. Antes dele, quem desenhava a pista era o Gary Bailey, pai do David Bailey, cara das antigas, que eu não sei se muita gente nova aí não sabe quem foi, mas era um piloto oficial Honda que ficou paralítico em 87, mas dominava, era um dos tops aí, David Bailey, Rick Johnson, Jeff Ward, Brock Glover, era o auge dessa galera ali dos anos, começo dos anos 80, né? Anos 80, comecinho de 90. Bom, mas a pista então, o Rick Carmichael fez uma pista bem difícil, como sempre. A Daytona já é uma pista mais mole, já é muitos pilotos falam que o acerto da moto já fica bem mais parecido com o de motocross que o de supercross. Pôs muita areia na pista esse ano todo estão querendo pôr muita areia em Daytona, então mais areia ainda, mas isso proporcionou uma corridaça com altos pegas, uma coisa que foi muito legal e diferenciando aí os líderes do campeonato como realmente os favoritos ao título, né? Mas vamos falar da 250, como sempre a gente começa na 250, no finalzinho eu vou falar exclusivamente do Enzo, que fez mais um corridaço. Bom, a 250 começou com o Martin Banks, né, piloto Kawasaki Pro Circuit, liderando e dominando aí a corrida. Ele largou na ponta, seguido do Sexton, do Hampshire e Enzo Lopes em quarto, ali na primeira volta, não logo depois da largada, mas ele se livrou de uns enroscos que teve, ficou em quarto durante 3 voltas até cometer um errinho, mas daqui a pouco, como eu falei, vou falar só dele. Depois dessas 3 voltas a gente teve uma formação ali que ficou praticamente a corrida toda, que era o Martin Banks com o Sexton, o Hampshire, Jeremy Martin e o McGrath. Então os 5 primeiros se distanciaram do resto, principalmente os 2 primeiros a gente viu que teve uma boa diferença aí. O Martin Banks dominando, foi o primeiro ano que ele corre em Daytona e a primeira vitória dele na 250. Isso ele se igualou a poucos, né? Foi o Pastrana, o Muscan e acho que teve mais um, Todd Rupp, alguma coisa assim das antigas que aconteceu isso, né? Então, muito legal, ele ficou muito feliz, é um cara que o Mitch Penton, dono da Pro Circuit, está acreditando, fez uma corridaça, aguentou muito bem a pressão do Sexton, o Sexton que sempre ficou mantendo uma diferença entre 2 e 3 segundos, algumas partes da corrida diminuiu de 2 segundos indo para cima dele, mas ele aguentou, não errou, não cometeu nenhum erro, ele ganhou a classificatória dele, ele estava num dia realmente iluminado. Foi muito legal ter um novo vencedor aí no ano nessa costa. Por sua vez o Sexton se manteve em segundo, teve ali como o Jeremy Martin fez uma corridaça também, andou super bem, aguentou a pressão do McGrath a corrida toda. No finalzinho ainda passou o Hampshire para ficar em terceiro, com isso ajudou bastante ao Sexton, que é seu companheiro de equipe na Geico Honda, a abrir um pouco a pontuação. E que mais? O Hampshire também fez uma corridaça, né? Vem num ano bom, vem num ano de equipe nova, Husqvarna, tem que mostrar serviço. Ele estava muito agressivo nas últimas etapas aí. Nessa etapa ele andou praticamente a corrida toda em terceiro, no finalzinho perdeu para o Jeremy Martin e por sua vez o McGrath, que pressionou o Martin por um bom tempo, não conseguiu evoluir, terminou na 5ª posição. Então essa foi a 250, boa para o campeonato, aí para o Sexton principalmente, que abriu, legal por ter um novo vencedor no ano, na costa, e bom para a Pro Circuit Kawasaki também, que aí na 250 esse ano está batendo na trave. Beleza? Bom, vamos falar de Enzo Lopes, né? Enzo Lopes, eu particularmente não sabia o que esperar dele em Daytona, justamente por isso que eu falei antes, que é uma pista totalmente diferente, uma pista muito deteriorada, muito difícil, mas ele andou muito,
andou muito no treino. No primeiro classificatório ele foi o quarto tempo, depois no combinado ele ficou em 10º, mas estava andando sempre entre os primeiros, sempre entre os 10 primeiros. Como eu digo, os pilotos oficiais de fábrica realmente tem uma diferença, então a gente vê que eles são um pouquinho ali, os oficiais, que eu digo os primeiros pilotos dos oficiais, né, que são os 5 primeiros ali, então eles sempre estão um pouquinho mais à frente, mas o Enzo está andando demais. Na Hit Race, ele não largou bem, né, ele teve assim, uns erros e no final ele ficou enroscado, rolou um tombo coletivo nas costelas ali, ele ficou um pouco preso e ele foi um dos últimos a sair, fora alguns 2, 3 que ainda continuaram caídos, mas a gente vê na cena ele saindo pelo canto, desviando de todo mundo. Veio lá de trás, estava em 15º, mas eu acho, na primeira volta, completou, e só classificam os 9 primeiros. Ele veio muito rápido, veio passando, veio num ritmo muito bom, inclusive a TV deu uma ênfase para ele, falando dele, muito legal isso. A gente vê ali a bandeirinha brasileira ali na frente. Ele conquistou a 9ª posição, conseguiu se classificar direto para a final. Na final foi como eu falei, ele não largou tão bem ali, mas ele conseguiu se livrar dos enroscos que tiveram no começo, ele conseguiu se livrar dos tombos, alguma coisa, e acabou se colocando numa boa posição. Ele tem sido muito esperto nisso. Nas largadas ele vê que se ele não chega muito bem na curva, ele tira um pouco a mão, tenta fazer um pouco mais fechado. Ele tem sido bem inteligente. Ele estava em quarto, ele andou 4 voltas, 3 ou 4 voltas em quarto, num ritmo legal, mas aí cometeu um errinho, mas provavelmente uma escorregada na curva ali, que a gente só vê ele levantando depois, a gente vê o narrador falando que ele caiu, mas com isso ele perdeu algumas posições, ficou para 7º, mas mesmo assim ele se manteve num ritmo bom. Eu, como sempre, faço uma análise aí das voltas dele, ele tá até metade da prova, ele estava com um ritmo muito legal, aí do metade para o final, principalmente quando o Shimoda passou ele, que daí ele foi para o 8º, ele perdeu o ritmo. A gente vê, eu comecei a pesquisar, ele perdeu de 2 a 3 segundos por volta, da metade da corrida para o final, um pouco mais da metade para o final, nas últimas voltas, ele perdeu. Se a gente comparar com os pilotos oficiais, os primeiros, os 4 ou 5 primeiros ali, eles perderam 1 ou 2 segundos no máximo de volta, na média do tempo das voltas no final da prova. Então esse ritmozinho pequeno, essa pequena diferença de ritmo aí é uma coisa que vai ajudar a hora que o Enzo pegar. Lógico que essa pista é uma pista que cansa muito mais, no Supercross tradicional, né? Talvez ele consiga se manter e então se ele tirar essa diferença pequena, perder um pouquinho menos dessa diferença, ele tá beliscando aí o top 5, mas tá de parabéns, corridaça, andou muito. Vamos até falar uma outra coisa, ele melhorou no campeonato, ele foi para 7º agora, mas colocando quem ficou atrás dele, porque todos os que estão na frente são pilotos realmente oficiais dos times de fábrica, e quem ficou atrás? Diretamente o Suol, que é um piloto Husqvarna oficial, ficou atrás dele. Cédric Sauber é um francês que anda há muitos anos no Supercross americano, tem uma uma experiência, tomou o pau dele. Jordan Bailey que foi piloto oficial Husqvarna até o ano passado, perdeu a vaga, ficou atrás dele. Locurte, o que e o companheiro de equipe dele, o Josh Hill, que nesse final de semana não andou nem perto dele. Então o Enzo está de parabéns, corridona, top, Enzo. Bom, para o campeonato, o Sexton abriu 10 pontos agora do McGrath, está 98, o McGrath 88. Hampshire com 80, Marchbanks subiu com 79, está pertinho do Hampshire aí. O Martin 65, Shimoda 60 e Enzo Lopes com 51 em 7º, na frente de Jordan Smith, oficial Kawasaki, do Josh Hill e do Suol. Tá de parabéns, top demais. Bom, 450, né? 450 aí que o bicho tá pegando entre os 3 principais, Eli Tomac, Ken Roczen e Cooper Webb. Jason Anderson andou muito nessa etapa também, mas como que foi a corrida? Anderson largou na frente, mas logo em seguida o Ken Roczen foi para a decidida, foi para cima, passou ele e começou a abrir. Todos imaginavam que nem na última etapa, que o Roczen largou na frente e conseguiu abrir uma boa distância e depois ninguém conseguiu pegar ele, mas não foi tão bem assim, né? A gente teve Jason Anderson andando bem, Aaron Plessinger e Yamaha andando muito bem entre os 5 primeiros praticamente a corrida toda.
que é uma surpresa porque ele não vinha andando muito bem aí nas últimas etapas. Barcia largou ali na frente do Webb e do Tomac. Então ficou esse pega entre eles aí no começo da corrida. Barcia, Webb e Tomac, todo mundo com aquela expectativa do pau que teve entre Barcia e Tomac na última etapa. Mas o Webb ali pareceu mais decidido no começo da corrida. Ele foi ali depois de umas 5 voltas ali nessa briga, ele foi para cima, ele passou o Barcia, logo na sequência ele já passou o Plessinger, então ele colocou os dois ali entre ele e o Tomac. Bem decidido assim, o Cooper Webb é um cara bem decidido, ele sabe que é perigoso ultrapassar a Barcia, passar Jason Anderson, então ele vai, quando ele ultrapassa ele já decide, para não ter esse problema. Com isso, o Barcia também conseguiu passar o Plessinger e o Tomac passou logo na sequência e ficou atrás do Barcia. Pela sorte do Tomac, o Barcia deu uma erradinha na parte de areia e ele conseguiu passar sem muito esforço, sem ter que entrar em desavenças aí novamente com o Barcia, né? Dessa forma, o Barcia foi perdendo um pouco de ritmo, ficou ali a corrida inteira fazendo uma briga caseira entre ele e o Plessinger, que por sinal o Plessinger ficou na frente dele um bom tempo, até o finalzinho, quando o Barcia recuperou a 5ª posição no final. Por sua vez, o Tomac foi para cima do Webb, o Webb que também foi decidido para cima do Jason Anderson, passou o Jason Anderson. Um pouco depois o Tomac também fez a ultrapassagem no Anderson e foi para cima, ficou várias voltas aí, um pega entre o Eli Tomac e o Cooper Webb. Eles ficaram durante várias voltas ali, o Tomac chegava, o Webb conseguia abrir algumas voltas, ele chegava em outras. Foi até a hora que o Tomac foi mais decidido, foi com mais ênfase, ultrapassou o Webb. E aí a gente fala do preparo físico que o Eli Tomac tem, né, meu? O final da corrida dele foi uma coisa assim alucinante. O Ken Roczen estava fazendo uma corrida perfeita, como sempre, aquele ritmo dele, andando redondo sem errar, com voltas constantes. Mas o Tomac, nas 4 ou 5 últimas voltas, ele simplesmente tirou 5 segundos que ele tinha diferença para o Ken Roczen em 2 voltas. Chegou aí decidido, passou, não tinha o que o Roczen fazer. O Roczen deu uma erradinha quando ele ultrapassou, mas passou e abriu um pouquinho. No final ainda, apesar do Eli Tomac estar administrando, o Roczen ainda deu uma pressionadinha para cima dele, mas estava tudo sob controle ali. E o Eli Tomac venceu sua 4ª Daytona, né? 4º Daytona Supercross que ele ganha, entrando aí pelo hall dos principais vencedores do Supercross Daytona, empatando com o Jeff Stanton em 4 vitórias e abrindo um pouquinho no campeonato, desempatando na verdade a pontuação do campeonato, né? Então a corrida foi isso aí, ficou Eli Tomac em primeiro, Roczen em segundo, Cooper Webb, Jason Anderson, Barcia quinto, Plessinger, uma melhor corrida dele do ano, em sexto, e Dylan Wilson também, acho que é a melhor dele, em sétimo, se eu não me engano a melhor, ou empatou com a melhor. Bom, no campeonato o Eli Tomac 2.26, Ken Roczen 2.23, 3 pontinhos de diferença, Cooper Webb 1.97, Justin Barcia 1.95 e Jason Anderson 170. Beleza, pessoal? Bom, é isso aí, mais um videozinho. Deixem seu like, se inscrevam e indiquem para os amigos para a gente continuar fazendo vídeo. Valeu, pessoal, um abraço.